Olá, bando de desocupado que habita a internet. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu tenho ouvido muita gente falar que nós precisamos anular o nosso voto, que se brasileiro tivesse vergonha não ia nem votar, que se ninguém for votar, a gente vai dar uma lição nos políticos. Gente, isso não existe. Que lição que você vai dar no político se você não for votar? A lição que você vai dar para ele é: pode fazer o que quiser comigo que eu estou feliz. Pode fazer aquela coisa ruim, não posso falar o que é, porque minha família vai ver o vídeo, não posso falar palavrão. Mas sabe aquela coisa ruim? Pois é, ela vai fazer aquela coisa ruim com areia em você, se você anular seu voto. Porque é isso que você está dizendo pro político quando você anula o seu voto. Pode fazer aquela coisa ruim em mim com areia. Com areia que é legal, seu imbecil. Anular voto não resolve nada. Não serve nem para protesto, porque não tem como o cara saber se você anulou seu voto em protesto ou se você é burro e não sabe votar. Então, esquece esse negócio de anular voto. Não tem que anular voto, muito pelo contrário. Tem que votar em alguém. Essa história é muito complexa, eu devo fazer mais de um vídeo sobre isso, mas vamos lá. Tá todo mundo dizendo, muita gente está dizendo por aí que se a população não for votar, 50% da população não for votar, se tiver 50% de votos nulos ou de abstenção, que a eleição é cancelada. Não, gente, não é verdade, isso não existe. A lei que fala sobre esse assunto fala em nulidade de votos. Nulidade de votos quer dizer que o voto vai ser anulado depois de ter sido votado. Meio complicado isso, mas é assim, tá? Não é nulo, o voto não vai ser nulo porque você votou nulo. O voto vai ser nulo porque houve alguma irregularidade. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que um político consiga, por alguma forma ilegal, uma quantidade muito grande de votos. Essa quantidade grande de votos, se for descoberta a maneira ilegal que ele conseguiu os votos, essa quantidade grande de votos será anulada. Nesse caso, se a quantidade de votos anulada for igual ou superior a 50% dos votos válidos, aí sim a eleição é anulada. Mas é só nesse caso. Vocês estão entendendo qual é a diferença de eu votar nulo e do meu voto ser anulado? Então esquece esse negócio de votar nulo. Não tem isso. Mesmo que 50% da população não vote, ou vote nulo, ou vote branco, os outros 50% da população vão eleger o próximo ladrão que vai assumir o Brasil. Então, o que você tem que fazer? Você que tem consciência política, pelo menos acha que tem, e está anulando voto, faça o contrário. Vote em alguém. Vote em qualquer um, mas vote em alguém. Não pode anular voto. Anular voto é burrice, ignorância e estupidez. Tá? Eu vou falar agora para vocês como é que foi a última eleição. A eleição que botou a Dilma e o PT no poder. A Dilma venceu por uma diferença de menos de 5 milhões de votos para o candidato Aécio Neves. 4 milhões, 684 mil e não importa. O Aécio teve 51 milhões de votos, a Dilma teve 54 milhões de votos. Agora, olha só o número de pessoas que não votou. O número de pessoas que não votou, abstenções, portanto, 30 milhões. O número de brancos e nulos, 7 milhões. Isso significa que 37 milhões de votos foram eliminados da eleição. Esses 37 milhões de votos podiam ter mudado a eleição. Pense nisso, você que anulou seu voto, seu animal. Você ajudou a eleger a Dilma, sua besta. Então para de anular voto. Anular voto é burrice. Você está ajudando a eleger quem está lá. A cada vez que você anula o seu voto, significa que você não votou contra quem está lá. Se você não votou contra quem está lá, então você ajudou a pessoa que está lá a chegar lá. Então, seu animal, para com esse negócio de anular voto. Parem com essa campanha de voto nulo. Isso é burrice. Eu vou sugerir uma outra campanha aqui agora. Isso não vai adiantar nada também, tá, gente? Eu sei que não vai adiantar nada, é outra bobagem. Mas é uma bobagem melhor do que voto nulo. Se você quer mesmo dar uma lição no político, você não tem que anular o seu voto, porque o seu voto não serve para nada. O político só se importa com o voto válido. Voto válido é quando você vai lá e vota em alguém. Tá? Então, quer dar uma lição no político? Vota em um político que nunca foi político na vida. Escolhe um político que nunca foi político. A gente vai ter agora, esse ano, nós vamos ter eleições municipais. Então, é uma boa hora. Escolhe um deputado que você nunca ouviu falar, vota nele. Vota num prefeito que nunca foi prefeito. Vota num vereador que nunca foi vereador. Assim é que nós vamos dar uma lição nos políticos.
Não é anulando o voto, porque anulando o voto você não tira o safado de lá. Se você votar em outro safado, aí sim você tira o primeiro safado do lugar. Entendeu qual é a lógica? A lógica é ficar trocando de safado até que alguém deixe de ser safado. A lógica é, vamos acabar com os políticos corruptos trocando por outros corruptos. Até que uma hora dessas, alguém vai perceber que não adianta ser corrupto. É meio complicado, é meio confuso, mas, gente, é a única coisa que resta, é a única coisa que há. Anular voto não resolve nada. Temos que votar. Votar conscientemente. Não importa qual seja a sua consciência. Sua consciência pode ser a consciência da Rede Globo, não interessa. Uma consciência ruim é melhor do que consciência nenhuma. Uma outra coisa, é muito importante isso, tá? Pra você que fala em votar nulo, eu vou votar nulo, o povo tem que ter vergonha e não ir votar. Então vamos lá. Vamos supor que isso não vai existir nunca, não vai acontecer nunca, tá? Mas vamos supor que conseguíssemos mesmo não votar, acabar com as eleições. Diz aí, você que é inteligente a beça, que acha que é politizado, quem é que vai assumir o poder, seu animal? Alguém tem que estar lá. Não adianta pensar em não tem, nem tem como colocar isso em palavras. Como é que você vai ter um Estado que não tem Estado? Não sei se alguém já ouviu falar, quem está me ouvindo, talvez alguns tenham ouvido falar em anarquismo. É uma forma de governo. Mas ela é só utópica, ela nunca existiu, nunca aconteceu de fato, porque não tem como, é impossível. Seriam as pessoas tomando conta delas mesmas e do bem comum, do bem público. Não é comunismo, tá? É outra parada. Isso não funciona, porque as pessoas não têm consciência social, não têm consciência política. Isso não funciona. Nós precisamos de políticos. Infelizmente, nenhum deles presta. Então o que a gente tem que fazer? Temos que ficar trocando esses políticos safados sempre. Não pode deixar o cara ficar lá. Se deixar ele ficar lá, ele se acomoda. Tem que sempre votar em alguém que nunca esteve lá. Porque uma hora dessas vai ter alguém que vai se tocar. Pera aí. Eu tô aqui, eu entro, eu saio, eu entro, eu saio. Pera aí, se eu ficar aqui, se eu for honesto, se eu deixar de ser tão safado, eu vou ficar aqui ganhando 30 mil, 50 mil, 100 mil reais pro resto da vida. Vocês estão entendendo? Se a gente começar a fazer isso, se a gente começar a eliminar políticos, não votar naqueles caras que estão na política há séculos, aí os novos talvez pensem diferente. Gente, pelo amor de Deus, pensa nisso. Eu sei que a primeira reação que a gente tem quando escuta um idiota que nem eu falar é a negação. Ah, esse cara tá falando merda. Não vou dar atenção pra esse imbecil, tá falando besteira. Eu quero anular meu voto. Tudo bem. É normal. Mas pelo menos pensa nas coisas que eu tô falando. Anular voto não adianta nada. Não adianta falar em vou dar uma lição nos políticos. Político não se importa com voto nulo. O único voto que importa para o político é o voto válido. Então, se você quer dar uma lição no político, valide seu voto, vote em alguém e vote em alguém que não é político ou nunca foi. Não tem mais como eu repetir. Eu vou ficar repetindo isso aqui, vou dizer a mesma coisa de formas diferentes. Mas é isso aí, gente. Tenham isso em mente, tenham isso na cabeça e, pelo amor de Deus, divulguem essa ideia. Não anule seu voto, vote num desconhecido. É assim que nós vamos mudar esta bagunça que tá o Brasil. Valeu, gente. Até uma próxima ocasião, uma próxima oportunidade, quando eu puder chamar vocês de animal novamente. Valeu.